Nós fizemos aqui na cidade uma verdadeira transformação. A primeira transformação é a de dizer a verdade. No anuário estatístico constatava-se 74 equipes. Quando nós fomos olhar a verdade, só havia 48 médicos contratados e 6 de meio turno. Dava 54 médicos. Apenas 54 equipes funcionavam. Por uma razão simples, é um médico por equipe do programa de saúde da família. E só havia 54 médicos. Não há nada que possa mudar esta verdade. Hoje são 94 equipes funcionando em Porto Alegre. Esta expansão nós a fizemos. Os centros de especialidade, fizemos uma opção. 5 centros de especialidade odontológica. E isto demonstra o esforço, o comprometimento que tivemos ao longo desse período para resolver o problema da saúde em Porto Alegre, que nunca foi resolvido. Candidato Fogaça, o senhor pergunta? Eu queria perguntar também para a deputada Maria do Rosário a respeito da questão da saúde. Ela está sempre dizendo a todo momento que nós perdemos recursos na saúde. Não perdemos nenhum recurso. Ela vive dizendo que perdemos recursos para o HPS. Não perdemos nenhum recurso. Por que insiste tanto em dizer isso? Porque o senhor perdeu os recursos e o senhor sabe disso e não conta para a população. Transparência é enfrentar os problemas dialogando com a população, pois desde o ano de 2005 existe no Ministério da Saúde 9.300.000 reais para o Hospital de Pronto-Socorro. O senhor agora recentemente apresentou projetos para 1.900.000, portanto, continuam mais de 7 milhões lá no Ministério da Saúde e o senhor perdeu os recursos. Agora o senhor perdeu 20 milhões também para a saúde, que o Conselho Municipal de Saúde está indicando. Para a unidade de saúde que deveria estar na Vila Maria da Conceição, para as unidades de saúde do Murialdo, que agora às pressas o senhor assinou um termo que só vale até o dia 31 de dezembro, dizendo que reabriria e fazendo um folheto dizendo que estavam reabertas, mas não estão. Omissão não combina com saúde, porque saúde é emergência e exige respeito às pessoas que precisam dela, candidato Fogaça. As pessoas mais humildes, pessoas das comunidades, setores médios também, idosos, que precisam do programa de saúde da família, porque as pessoas não aguentam pagar planos privados, precisam de um sistema público adequado. Os exames, então eu repito tantas vezes, porque não somente eu estou dizendo isso, mas o Conselho Municipal de Saúde indica que o senhor perdeu os recursos e também o próprio jornal Zero Hora indicou que o senhor perdeu os recursos. E o senhor leu os jornais e não respondeu essas perguntas. Então, em verdade, candidato Fogaça, eu lhe pergunto, por que o senhor perdeu os recursos? Acho que é importante deixar bem claro, e isso não precisa repetir, basta dizer uma vez, nós não perdemos os recursos do HPS, eles estão inteiramente garantidos. Já compramos o raio-x, já compramos o desfibrilador, e isto é resultado apenas do seguinte: um governo que realiza, faz projetos, é atendido pelo governo federal. Nós, em nosso governo, dobramos o volume de recursos trazidos para Porto Alegre. O volume de recursos que foi trazido para Porto Alegre no governo do PT, durante o governo Lula, nos 3 anos do nosso governo foram absolutamente redobrados. Nós duplicamos esses recursos em favor de Porto Alegre. E eu não sou membro do PT e não tenho vínculo maior com o governo Lula, a não ser através do PMDB e através da boa vontade, do trabalho engajado, permanente, de arranjos federativos em favor da população. Trabalho com o governo Lula, primeiro, porque o PMDB lhe dá apoio, e segundo, porque a população de Porto Alegre precisa dos recursos federais. Por isso nós dobramos os recursos. E aqui em Porto Alegre há uma atitude que é permanentemente desfazer. Se é outro governo que assume a prefeitura, nada do que é feito presta, nada do que é feito Réplica. Pois eu tenho muito orgulho, e o presidente mesmo disse isso, de ter vínculo com o presidente Lula, de ser do PT e de dizer aos senhores que não tenho vínculo com a governadora Ieda, que deve 30 milhões para Porto Alegre na área da saúde e que pela aliança que tem com o candidato Fogaça, nunca foi cobrada nos últimos 4 anos. Os 2 primeiros anos do Lula foram difíceis para repassar recursos,
Mas eu estava lá com ele, como ele disse. Só que depois ele começou a repassar muitos recursos para os municípios e por isso os recursos para Porto Alegre ficaram ampliados. Mas isso não justifica perder o que tinha a mais. Se o senhor trouxe 20 milhões, perdeu mais 20 milhões que poderiam estar aqui, segundo o Conselho Municipal de Saúde, e mais 9 milhões do pronto-socorro. Eu lhe convidaria, e lhe convido, para caminhar comigo no pronto-socorro, nas UTIs, no pessoal que está sendo atendido, nos funcionários que são heróis, que atendem a todo mundo, porque o senhor não conhece a situação que hoje está o pronto-socorro por sua responsabilidade de não buscar os recursos. Obrigado. Candidata Maria do Rosário, a pergunta de fechamento do bloco é sua. Com muita honra. Quando eu me lembro, aqui em Porto Alegre, quando nos obrigaram a fazer baldeações no transporte coletivo. E me lembro porque era um sistema péssimo para a população. Subir e descer do ônibus várias vezes. Agora, candidato Fogaça, o senhor quer retomar, através de um nome novo, mas os chamados portais de baldeação. Por que o senhor insiste nesses portais de baldeação que são ruins para a comunidade? Eu, antes de mais nada, preciso ressaltar um fato. Realmente, ali no Murialdo, há 7 postos que estão numa situação muito precária. E o programa de televisão da candidata Maria do Rosário resolveu mostrá-los para a população. E quando mostrou aqueles postos, não disse em nenhum momento que aqueles postos eram de responsabilidade do governo do estado. Tentou fazer a população entender que os postos eram de responsabilidade da prefeitura. Isto foi uma tentativa de enganar a população. Nós assumimos os postos recentemente, faz cerca de 15 dias, e vai haver uma transferência gradativa, e isso, evidentemente, precisa de tempo. Nós vamos resolver o problema do Murialdo? Sim, com o tempo e de acordo com o cronograma estabelecido. Agora, é importante dizer o seguinte, eu sou a favor do metrô, quero que o metrô venha para Porto Alegre e tenho lutado por isso. O PT nunca quis o metrô, nunca lutou pelo metrô. Ao contrário, aí está uma das razões pelas quais nós não temos o metrô. Agora, o Portais da Cidade acaba de receber um prêmio do Banco Interamericano de Desenvolvimento de $500 mil. $500 mil que não são emprestados, são dados, dada a qualidade ambiental do programa. O programa é bom para o mundo inteiro, mas não é bom para a deputada Maria do Rosário, porque é nosso. Réplica. Vejam, senhores que estão nos assistindo e as senhoras, é assim que o candidato Fogaça age. Há 15 dias atrás, ele começou a se preocupar com as unidades do Murialdo. 7 unidades de saúde fechadas, uma estrutura de escola, de residentes. E aí ele diz que é do Estado, mas o Estado é da sua aliada, da governadora Ieda. Só que fica em Porto Alegre. Tem 80 mil pessoas que dependem do Murialdo. E a taxa de mortalidade infantil na região leste é muito mais alta do que nas outras regiões da cidade, porque aquele abandono está fazendo crianças e idosos morrerem. Mas pouco importa para o candidato Fogaça, porque não é do município, é do Estado. Pois eu quero dizer que vou agir de um outro jeito. Como prefeita, o que acontecer em Porto Alegre vai ser comigo. Eu não transfiro responsabilidade. Não fico falando só mal dos outros. O senhor não quer o metrô porque eu tenho trabalhado por ele, porque o PT tem trabalhado por ele. Na verdade, é o senhor que age assim. O senhor não gosta quando os outros trabalham e aí rejeita os projetos que não são de sua autoria ou da sua equipe. Ou como o Murialdo, que o senhor discrimina, não cuida, abandona, não cobra da Ieda e não abre. E mais, aquilo que o senhor assinou há 10 dias atrás, não foi há 15, vale até 31 de dezembro. Portanto, uma atitude para o Murialdo de assinar dizendo que vai assumir em véspera da eleição e para logo acabar o compromisso daqui a pouquinho depois da eleição. Réplica. Ora, nós sabemos que quando se assina um convênio, há um período de transferência. Nós vamos assumir a parte de atenção básica, o Estado vai assumir a parte de ensino, porque aquilo é uma escola de saúde. E, portanto, esse período de transferência é necessário. Parece que a deputada não leu o convênio, não sabe do que se trata e fala contra, fala mal e diz que não presta. Claro, se não é do PT, não presta. Por exemplo, os portais da cidade não prestam, porque nós idealizamos esse projeto para resolver o sistema de transporte coletivo de ônibus em Porto Alegre, para dar mais rapidez, mais velocidade, mais qualidade, mais conforto para as pessoas. É um sistema tão bem sucedido que Curitiba já recebeu centenas de prêmios por isso.
A cidade de Bogotá acaba de receber também prêmios. São 2 cidades que implantaram esse sistema e nós vamos tê-lo em Porto Alegre porque ele é altamente modernizante e ambiental para a nossa cidade. Bem, chegamos ao fim do primeiro bloco desse debate pela RBS TV e Rádio Gaúcha. Vamos ao primeiro intervalo e voltamos em instantes com um bloco de temas definidos por sorteio.